Então, hoje a gente vai iniciar a nossa apostila do terceiro bimestre, tá? A unidade 16, e a gente vai falar sobre estatística. Por que é estatística 1? Porque as apostilas do positivo são divididas em volumes, né? Que começa lá no volume 1, no primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, e vai continuando cada bimestre aumentando um volume até chegar no final do terceirão, certo? Então, são 4 volumes por ano, então, do 1 ao 4 na primeira série, do 5 ao 8 na segunda série, que é a série que vocês estão, e do 9 ao 12 no terceirão. Então, quando vocês estiverem lá no terceirão, vocês vão ver mais coisa de estatística, tá? Então, agora, nós vamos ver a parte de variáveis e de distribuição de frequências, tá? A parte de gráficos e medidas de tendência central e medidas de dispersão vão ficar para as próximas aulas. Hoje nós vamos só fazer uma introdução, tá? Que eu acredito que muita gente ainda não pegou a apostila. Então, para iniciar, no nosso ponto de partida, a gente tem esse gráfico aqui. Quantidade de cestas básicas adquiridas pelo salário mínimo. Então, aqui tem um gráfico de colunas, né? De ano a ano, desde 95 até 2015, onde 2015 é apenas uma estimativa. Então, aqui tem as quantidades, tá? E diz assim: com base no gráfico divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, troque ideias com seus colegas para discutir as questões a seguir. Você sabe o que é cesta básica e qual a importância dela no reajuste do salário mínimo? E aí, vocês sabem? Que é cesta básica, eu acho que todos sabem, né? Sim, Pro. Então, vamos lá. E qual que é a importância dela no reajuste do salário mínimo? Então, a gente tem essa definição lá dentro desse departamento. Suficiente para o sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Então, é um conjunto de alimentos necessários para a sobrevivência. É o básico, cesta básica. Arroz, feijão, né? E tem outras coisas, vem macarrão, vem bolacha, mas bem simples, bem o básico. Então, o decreto-lei número 399 determina que a parcela do salário mínimo correspondente aos gastos com alimentação não pode ter valor inferior ao custo da cesta básica nacional. Então, quando eles calculam o salário mínimo, tem uma parte que eles destinam para alimentação. E o gasto com a cesta básica tem que ser, o mínimo tem que ser pelo menos o valor da cesta básica, tá? Então, a partir do valor da cesta, é feito o cálculo das horas que o trabalhador ganha de salário mínimo, tá? Então, o salário mínimo é a partir do valor da cesta básica. Tem uma porcentagem do salário mínimo que é destinada à alimentação e essa porcentagem tem que ser igual ao valor de uma cesta básica, tá? Então, o salário mínimo, ele é feito pela jornada de trabalho e pelo custo da cesta, tá? A número 2, vamos ver. Quais são as principais informações que você consegue obter com a leitura desse gráfico?
Então, o que a gente consegue ver aqui? Se a quantidade de cestas básicas foi aumentando, então o salário teve variações, estão vendo? Nenhum ano foi igual. Teve aumentos e diminuições. Então, a gente consegue determinar as variações ano a ano. Tá? Então, aqui nós podemos ver variáveis. Cesta básica, salário, ano, tá? E a gente vai aprender a classificar essas variáveis, que é o primeiro tópico dentro desta unidade. Então, aqui, os primeiros conceitos dentro de estatística que vocês precisam saber é população e amostra. A população é o conjunto de elementos que tem uma característica em comum. E a amostra é o conjunto formado por elementos escolhidos da população. Então, por exemplo, a segunda série, a turma de vocês, é a minha população. E quando eu divido vocês em grupos para trabalhar, eu tenho amostras. Cada grupo é uma amostra, certo? Então, população é o geral e a amostra está dentro da população. Uma população pode ser formada por várias amostras. Olha como é que tá. Treino de escala aqui, ó. E aqui a gente vai ter as variáveis. Então, a gente vai ter variáveis quantitativas e quantitativas discretas e contínuas, e a gente vai ter variáveis qualitativas. Então, quantitativas e qualitativas, tá? Então, no gráfico da abertura ali, falando da cesta básica, a gente tinha cesta básica por salário mínimo. Então, a gente tem duas variáveis quantitativas, pois são expressas por números. Então, o tempo é uma variável discreta, pois é número inteiro. E a cesta básica por salário mínimo é uma variável contínua, pois para representá-la necessitamos de números reais, porque tem números com vírgulas, certo? Então, variável quantitativa discreta, números inteiros. Variável quantitativa contínua, números decimais, tá? Porcentagem e tudo mais. E variável qualitativa, ela vem de qualidade. Aqui tem outro exemplo, que nem sempre os exemplos têm todos esses tipos de variáveis, tá? Tipo, lá no da abertura não tinha nenhuma variável qualitativa. Aqui nós já temos, porque está falando de grau de ensino, fundamental, médio, superior e outro. Então, variável que não é expressa em número, e sim em qualidade, é uma variável qualitativa, tá? A gente vai ter lá nos conteúdos explicando um pouco melhor isso. Então, a gente tem exemplos de variáveis contínuas e discretas, lá no portal Positivo. Em uma pesquisa, foram registrados os tempos necessários para chegar à escola, arredondados para 1 minuto inteiro, referentes a 20 alunos. Vamos construir um gráfico de pontos com esses dados. Agora, observe a ferramenta de estatística, que apresenta os dados referentes aos ovos de calhandra em 20 ninhos. Compare os dois gráficos. As variáveis tempo e contagem de ovos são numéricas.
O gráfico de pontos referente à contagem de ovos mostra granularidade. Seus valores ocorrem apenas em intervalos fixos. As variáveis que possuem essa propriedade são conhecidas como variáveis discretas. O tempo é uma variável contínua. Qualquer valor pode ocorrer como resultado da medição. Então, quando a gente tem variáveis que pode ser qualquer valor, é contínuo. Quando é específico, 1, 2, 3, é discreta, tá? Isso falando de variáveis quantitativas. E quando a gente não puder expressar por número, é qualitativa, tá? Ali pode ter ficado um pouco confuso. E essas definições também tem lá no CA de vocês, tá? Ó, variável quantitativa discreta é expressa por números inteiros. É o tipo de variável proveniente de contagem. E a quantitativa contínua, necessitamos de números reais. É originário de medidas, tá? Então, a contínua pode ser qualquer número. E a discreta é específica, 1, 2, 3, tá? E a variável qualitativa é de qualidade, não é expressa numericamente. Então, tá o resuminho das classificações aqui. Então, a variável quantitativa nós dividimos em duas e a qualitativa é uma só. Tá? Agora, continuando lá na nossa apostila. Aqui tem algumas atividades que vai ficar de tarefinha para vocês. E nós vamos ver a parte de distribuição de frequência. Então, o que seriam essas frequências? São as quantidades. Então, aqui ele vai usar um exemplo de uma das atividades que vocês vão fazer nessa página, que é da questão 3, tá? Sobre um site de uma loja. Então, assim, vamos supor que o site citado recebeu as seguintes respostas de 20 usuários. Então, nós tivemos uma pesquisa no site e 20 usuários responderam. Então, o que eles precisavam responder? A escolaridade, o número de computadores que eles têm em casa, o tempo diário que eles permanecem na internet, se fazem compras pela internet ou não, e a bandeira do cartão que eles usam. A bandeira é dividida entre A, B e C, e se não tem cartão, tá? Na pesquisa. Então, essas eram as opções de resposta. Então, cada usuário respondeu e tá aqui as respostas. A partir destas respostas, nós podemos montar as frequências. Que frequências que vão ser? Então, a gente pode ter frequência dos números de computadores com relação ao tempo de internet, com relação às compras pela internet, bandeira do cartão e também da escolaridade que eu pulei, certo? Então, nós podemos montar 1, 2, 3, 4, 5 tabelas de frequência diferente, conforme cada informação da pesquisa, certo? Então, nós vamos ter superior, médio, fundamental, pós-graduado e nenhum, que são as 3 opções, as 4 opções que tem aqui, certo? Então, nós vamos ter a quantidade de usuários que têm escolaridade superior, a quantidade de usuários que têm o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino pós-graduado ou nenhum. Então, essas quantidades nós chamamos de frequência, tá? Então, nós vamos formar uma tabela, ó, aqui já foi dividido, nenhum, fundamental, médio, superior e pós-graduado.
foram as opções de resposta do grau de escolaridade. Então, se a gente observar lá na tabela, nenhum, uma, duas pessoas. Então, a frequência absoluta, 2. Fundamental, quantas pessoas responderam fundamental? 1, 2, 3, 4. Daí a gente bota na frequência absoluta 4. E assim por diante. E o total tem que dar 20, porque foram 20 usuários que responderam. Qual que é a diferença de frequência absoluta para frequência relativa? Frequência absoluta é número e frequência relativa é porcentagem. Então, é 2 pessoas no total de 20. Quanto vale 2 em 20 em porcentagem? 20 é 100%. 2. Quanto representa 2 de 20? 10%. Basta dividir a frequência absoluta pelo total e multiplicar por 100. Ou fazer uma regrinha de 3. 20 está para 100%, assim como 2 está para x, tá? Então, aqui nós vamos montar a tabelinha de frequência absoluta e relativa, que é importante vocês aprenderem bem para entenderem as próximas etapas. Além da coluna de frequência absoluta e relativa, nós vamos ter as colunas de frequência absoluta acumulada e relativa acumulada. O que é isso? Então, isso aqui, o primeiro item tem que estar sempre em ordem. Se for um número de computadores, vai ser nenhum, 1, 2, 3, 4. O grau de escolaridade, nenhum é o menos de todos. Fundamental, depois vem o médio, superior e pós-graduado. Está em ordem. Isso sempre tem que estar em ordem na tabela de frequência, tá? Importante isso. Em ordem crescente, do menor para o maior. Então, a frequência absoluta acumulada nada mais é do que a gente tem até onde a gente chegou. Então, até aqui, o que que tem? Apenas o 2. Chegou aqui, o que que tem na frequência absoluta toda? O 2 e o 4, dá 6. Chegou aqui, o que que tem de tanto na frequência absoluta? O 2, o 4 e o 5. Chegou, dá 11. Nesse aqui, o 2, o 4, o 5 e o 6. Chegou, 17. 2, 4, 5, 6 e o 3. Chegou, 20. Tá? E a frequência relativa, a mesma coisa. 10%, 10 mais 20, 30. 10 mais 20 mais 25, 55. 10 mais 20 mais 25 mais 30, 85. É acumulada. A gente vai somando da coluna anterior para chegar no valor acumulado. Tá? Então, aqui ficam esses exemplos para vocês. E agora eu vou querer que vocês façam as atividades, tá? Então, lá no CA também vem essa informação de frequência absoluta e acumulada. Absoluta e relativa, desculpa, tá? A definição. E o resto vai ficar para as próximas aulas. Então, aqui nos conteúdos também temos da tabela de distribuição um videozinho, vou assistir com vocês. Vamos completar a tabela de frequência referente ao tempo, em minutos, que cada estudante leva para ir de sua casa até a escola. Para construir uma tabela de frequência, usamos as seguintes etapas. Primeiro, calculamos o intervalo da variável. O intervalo é igual ao maior valor menos o menor valor. Agora,
escolhemos o número k apropriado para os intervalos de classe. A regra do número k de intervalos de classe referente a um tamanho n de dados é exatamente a mesma que usamos para estimar o número de ramos em um gráfico de ramos e folhas. Para os nossos dados, k é maior ou igual à raiz quadrada de 20 e menor ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de 20, ou seja, k é aproximadamente igual à raiz quadrada de 20, que é quase igual a 4,5. O número de intervalos de classe poderia ser k igual a 5. O próximo passo é calcular a largura da classe de intervalos. Partimos do pressuposto que a largura seja igual a 10. É melhor selecionar números redondos, como 5, 10, 100, que não sejam muito distantes da largura calculada. Vamos listar os diferentes intervalos de classe de intervalos, limites de classes. A primeira classe deve conter o valor mínimo. É preciso decidir se essa classe vai incluir seu limite à esquerda ou à direita. Normalmente, inclui o limite à esquerda. Considerando que o valor mínimo dos nossos dados é igual a 5, as classes da tabela de frequência são as seguintes. Agora, vamos calcular os dados, colocando-os nessas classes. Conte as marcas calculadas em cada classe e monte a tabela de frequência em duas linhas. A primeira deve conter a lista de classes e a segunda, suas respectivas frequências. Às vezes, as tabelas de frequência possuem 3 linhas ou colunas. A linha adicional inclui os pontos médios dos intervalos de classe. O ponto médio é um valor usado para representar as observações de uma classe. É uma média dos limites da classe. O tempo levado no trajeto da casa até a escola pode ser resumido na seguinte tabela de frequência, incluindo os pontos médios. Então, pessoal, esse exemplo pareceu um pouco confuso, né? Só que ali é quando a gente não tem valores absolutos. Por exemplo, se a gente falar de faixa etária, um outro exemplo, a gente pode ter faixa etária dos 0 aos 5 anos, dos 6 aos 10, dos 11 aos 16 e assim por diante, tá? Porque é uma informação mais geral, não é dividido por número exato, 0, 1, 2, 3, 4 anos, tá? É a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, entendeu? É intervalos, tá? Mas vocês vão trabalhar muito pouco com esse negócio de intervalos. O que eu quero que vocês entendam é que frequência é a quantidade em cada item, tá? Ali naquele exemplo da apostila, Vamos completar. deixa eu tirar do vídeo e voltar aqui para a apostila. A gente vai poder fazer outras tabelas, vai ter um exercício que vocês vão fazer outras tabelas. Aqui foi feito do grau de escolaridade. Quais outras tabelas vocês poderiam fazer? Do número de computadores, daí aqui ficaria 0, 1, 2, 3, 4, que eu acho que o máximo é 4. Não, é 0, 1, 2 e 3. E daí vocês têm que contar quantos usuários responderam 0, botar na frequência absoluta. Quantos responderam 1, botar na frequência absoluta. E assim por diante, tá? Vamos fazer a do computador juntos, então, antes de passar para as atividades? Vou criar uma tabela aqui com vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tabela com vocês. Nós vamos ter do número de computadores, certo? Então, as opções de resposta foram 0, 1,
2 e 3. E a gente sempre bota o total. Então, aqui, nós vamos ter primeiro a frequência absoluta. Daí, para isso, nós vamos ter que ir lá na tabela da apostila. Então, olhando lá na tabela da apostila, quantos responderam que não tem nenhum computador? 0. 1, que foi o usuário 11, e o usuário 16. Então, 2 usuários não têm computador. Agora, um computador. 1, usuário 2, usuário 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respostas. 10 usuários responderam que tem um computador. 2 computadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E 3, apenas um usuário. Não respondi alguma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, tá, é que eu botei 3. Fechou. Então, aqui completamos a quantidade, certo? 2 tem 0 computadores, 10 usuários, 1, 7 usuários, 2, e 1 usuário tem 3 computadores. Somando isso aqui tudo, dá os 20 usuários que responderam à pesquisa. Então, agora a gente faz a frequência absoluta acumulada. Então, chegou até aqui 2. 2 mais 10, 12. 2 mais 10 mais 17, 19. 2 mais 10 mais 17 mais 1, 20. Ok? E aqui é sempre 20. Agora, a frequência relativa. É em porcentagem. Então, aqui, se a gente fizer 2 de 20, basta a gente fazer 2 dividido por 20, que dá 0,1. Para transformar para porcentagem, é só multiplicar por 100, que dá 10%. É sempre a frequência absoluta da linha que a gente está trabalhando, dividido pelo total, tá? Então, aqui, 10 dividido por 20, 0,5 vezes 100, 50%. Então, metade tem um computador só. 7 dividido por 20, 7 dividido por 20 vai dar 0,35 vezes 100, 35%. E 1 dividido por 20 dá 0,05 vezes 100, 5%.
Então, se a gente somar 10 mais 50 mais 35 mais 5, dá 100%. Às vezes, aqui, quando vocês forem somar, porque aqui vai dar número com vírgula, chega em 99,98, por exemplo. Mas é só arredondar, tá? Para 100. É questão de arredondamento. E aqui a gente monta de frequência relativa acumulada, que também vai ser em porcentagem. Então, até aqui chegou 10%. 10 mais 50, até aqui chegou 60. 10 mais 50 mais 35, 95. 10 mais 50 mais 35 mais 5, 100%. E o total é 100%. Tá? Aqui a gente repete o total. Entendido, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, Pro, foi de boa. Tranquilo, né? Então, eu vou passar essa tabelinha para vocês, que eu tenho certeza que em alguma vai pedir. Todas as tabelas dessa questão, tá? Daí, essa já está feita.